This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e eu sou o host do Growthaholics, o podcast da ACE. Hoje a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e a gente discute temas de todos os ângulos. Hoje a gente vai falar sobre o que as empresas mais inovadoras têm em comum. Estou aqui com os meus dois amigos, dois de camisa polo, direto dos estúdios Growthaholics. Estou com Vitor Navarrete. Fala Pedro, fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. E Inácio Franganillo. Oi Pedro, oi pessoal. É sempre muito bom e um prazer estar aqui de volta. Legal, os dois veteranos do nosso podcast aqui. E hoje a gente vai falar um tema que todo mundo gosta, a gente adora, a gente fala no carro, a gente fala no almoço, a gente fala em tudo que é lugar, que é quais as coisas, o que as empresas mais inovadoras têm em comum, que características tornam as empresas mais inovadoras. Se a gente puder pegar várias das empresas que a gente mais admira, o que elas fazem diferente, como que elas se organizam, como que elas, enfim, operam. E sobre isso a gente vai dedicar hoje o nosso podcast. Os dois estão absolutamente estudados, vieram com computadores e livros, com post-its e Kindle, enfim. Aí você exagerou, viu, Pedro? Nada disso. Mas post-it não. Mas estão preparados. Assistam o workshop com post-it funciona, nosso episódio lá atrás, vale a pena quem não ouviu ainda. Então, vamos começar setando aí. Inácio, você quer falar algumas coisas para abrir os trabalhos, certo? Certo. Manda ver. Então, o que tem em comum as empresas mais inovadoras? Eu fiz uma pesquisa e tem várias coisas em comum. Primeiro, piscina de bolinhas. Fundamental. Piscina de bolinhas, que você já também no outro episódio, espaço físico ajuda a inovar. Mesa de ping-pong e grafite na parede. Então tá. Você esqueceu Concorda? do escorregador. E escorregador. E com isso damos encerramento ao debate. Bom, mas e aí, o que de fato, uma empresa, a gente já falou que não precisa de espaço físico, exato, necessariamente para inovar. Vamos tentar chegar nas origens primeiro. O que é uma empresa inovadora pra gente? Vamos começar falando sobre isso. O que para vocês é uma empresa inovadora? Para mim, pessoalmente, é uma empresa que está continuamente entregando valor para os clientes de forma diferente, se atualizando, que não fica com um único produto no mercado, que sempre olha muito para o cliente. Inclusive, essa é uma das características que tem em comum todas as empresas. Então, para mim, uma empresa inovadora é isso, aquela empresa que olha para o cliente e está sempre atrás de como posso entregar mais e melhor valor para o cliente. Então é uma empresa orientada a entregar mais valor e constantemente pensando novas formas de fazer isso. Exato. Tá bom? Isso é bem importante, Pedro. Eu acho que uma empresa inovadora, ela não faz uma inovação só. Legal. Então, quando a gente fala que ela é inovadora, significa que ela faz várias inovações ao longo da sua vida. E tem até um livro bem bacana, depois eu vou pedir para recolocar aqui nas anotações, que é O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Pô, esse cara nunca foi mencionado. A gente gosta bastante dele. Basicamente o que ele diz é, uma empresa, para ela conseguir fazer aquela trajetória de qualquer empresa, que é desde a concepção até o crescimento, maturidade e declínio, para ela conseguir não passar pela fase do declínio ou adiar a fase do declínio, ela precisa criar um modelo de inovação para que ela consiga se perdurar no mercado. Ou seja, ela precisa constantemente matar o seu produto atual com novas soluções e aí matar essas novas soluções com novas soluções e fazer isso constantemente para ela ganhar mercado. Então a gente tem casos aí como, por exemplo, a Apple, que é para mim é uma das grandes empresas inovadoras, que eles vão bem além do básico. Então a gente pega, por exemplo, quando a Apple estava naquele declínio, depois do Apple II, toda aquela história que a gente já conhece do Steve Jobs, quando ele saiu, depois voltou. Após isso, a Apple começou a lançar
diversas soluções bem focadas no cliente Apple. E veio aí primeiro o iPod, né, que foi febre aí durante os anos 2000. Então o primeiro iPod é aquele analógico. Da bolinha. Aquela bolinha como UX é uma grande inovação. É uma grande inovação. Para navegar. E aí eles foram avançando. Então o iPod foi ficando cada vez melhor, né? Depois ele ficou touch, com aplicativos, com maior espaço e tal. E depois veio o iPhone, derrubou o iPod. E aí veio o iPad. E aí vieram vários outros produtos da Apple que fizeram com que a Apple valesse o que ela vale hoje, né? Uma das empresas que tem um dos maiores valores de mercado do mundo. Então a Apple, por exemplo, é um bom case de empresa que conseguiu fazer bem o dilema da inovação. Então o que você está falando é basicamente o cara que tem o cara que faz uma inovação e tem o cara que tem inovação como competência no negócio, né? A gente está falando das empresas que a gente vai categorizar aqui, a gente está falando das empresas que têm a inovação como competência do negócio, que inova em todas as esferas que a gente pode imaginar, desde na criação de novos produtos até efetivamente venda, enfim, qualquer elemento da sua operação. Inácio, o que você quer falar uma coisa agora, né? Você quer recomendar um livro que eu sei? Tá. Você tem um livro que você quer indicar? Um livro, tá, que eu acho que também nunca foi falado aqui. A gente pode confirmar. O livro que eu quero recomendar é A Estratégia da Inovação Radical, que talvez vocês já conhecem, escrito por Pedro Van Gerner, aqui presente. Muito bom. E que fala dos 6 princípios da inovação radical, que basicamente que são 6 componentes que as empresas inovadoras devem trabalhar. E realmente todas as empresas inovadoras que estão falando, a Apple, enfim, todas essas que são bem famosas, Facebook, aqui no Brasil Magazine Luiza, todas elas trabalham de uma forma ou de outra esses 6 princípios e realmente é o que todas as empresas compartilham. Para quem não saiba, esses 6 princípios, que já foram falados aqui mais de uma vez neste podcast, são o design organizacional, como a empresa se estrutura para conseguir ter essa visão que o Victor estava falando, de como eu consigo matar o meu negócio. Eu tenho que ter uma estrutura interna que permita a criação desses novos produtos que vão acabar com meus produtos atuais. Gestão ágil, tá? Como eu tenho essa agilidade, essa velocidade para me adaptar às mudanças do mercado. Pensar com o investidor. As empresas têm que começar a pensar que inovação é um investimento que às vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar certo, tá? Como acontece com os investimentos na área de startups. Então eles têm que começar a entender que alguns desses projetos vão afundar, não vão ter o retorno no mercado que eles estão desejando, mas aqueles que têm um bom retorno vão pagar as contas de todos os outros projetos. Essa visão de matar o seu próprio negócio tem que estar inserida no DNA, eles têm que se cobrar continuamente, ok, meu negócio está bem hoje, mas como eu consigo matar o meu negócio e criar um outro que seja ainda melhor? Tem a ver com o que o Vitor acabou de falar, né? De estar constantemente desafiando teus Exato. produtos. Desafiar o status quo continuamente, trabalhar com parceiros. Nenhuma empresa faz tudo sozinho, então todas essas empresas também colaboram muito com startups, trabalham com fornecedores externos, trabalham com academia, enfim, com outros players do mercado. E o principal para mim, que também já falei, que é colocar o cliente no centro. Todas as empresas, o foco delas é o cliente e não o produto. Apple, por que criou todos esses produtos? Porque começou a entender que as pessoas tinham as necessidades que não estavam sendo bem atendidas pelo mercado e começaram a experimentar de que forma eles conseguiriam atender melhor essas necessidades. Então, esses 6 princípios, eu acho que resumem muito bem o que as empresas inovadoras devem colocar no DNA deles. Bom, Inácio, uma coisa que fica bem evidente nesses benchmarks que a gente tem é que eles têm algo bem relevante, que é o que a gente chama de cultura de inovação. Então, o que a gente entende como cultura de inovação? É aquela empresa que tem processos internos que viabilizam a inovação acontecer. Essa inovação, obviamente, ela pode ser uma inovação de processo, né? Então, eu tenho um problema interno no meu RH e é um problema que atrapalha o meu dia a dia, tira a minha eficiência operacional.
Então eu tenho um processo interno que me permite criar novas ideias e implementar essas novas ideias. Eu tenho o apoio da diretoria para fazer isso, como também inovações de negócios, inovações de novos produtos, que é quando eu estou realmente tentando perdurar no mercado, né? Então é bem importante que a empresa tenha essa cultura, né? E também esses processos internos que viabilizam a inovação. Isso é muito difícil. Para mim, quanto maior é a empresa, mais difícil é ela ter esse tipo de cultura. Principalmente as empresas que não nasceram com essa cultura. Por que você acha que perde quando ela cresce? Ela acaba se... essa é uma boa pergunta, né? Então, para a empresa, à medida que a empresa vai crescendo, ela precisa começar a se proteger. Então ela fala o seguinte: olha, eu quero a partir de agora correr menos riscos. Já corri muito risco no início, quero correr menos riscos. Então o que ela faz? Ela tem ali um departamento jurídico que implementa novas regras para a empresa, departamento de compras, né? Fala, olha, para eu correr menos riscos com fornecedores, eu vou começar a exigir uma série de coisas. E tá tudo bem, isso faz parte do jogo, mas todas essas regras são criadas justamente para proteger o core business da empresa, né? Então, o Google, até o Google, que é o Google hoje, ele também tem um compliance super pesado, isso faz parte. Então, à medida que ela cresce, o que ela precisa pensar? Olha, como é que eu crio um mecanismo paralelo para conseguir fazer a inovação acontecer? Porque no meu mecanismo atual, provavelmente a inovação ela pode morrer. Então, eu falei um pouco do Google agora, mas ele é um bom case. Porque o Google ele criou uma governança ambidestra, uma organização ambidestra, justamente para ter mais liberdade. O que é organização ambidestra, Vitor? Boa pergunta, Pedro. A organização ambidestra é isso, é como se fosse uma organização paralela dentro da própria organização, muitas vezes até spin-offada, é fora da organização, que tem uma governança diferente. Ela tem regras diferentes, ela cria produtos de formas diferentes, a regra do trabalho ali é bem diferente do tradicional. Então a forma de olhar produto, a forma de olhar marketing, a forma de olhar a composição da equipe são coisas diferentes da tradicional. E o Google, como várias outras empresas, fundaram aí as suas governanças paralelas, as suas organizações ambidestras, justamente para terem mais liberdade para pensar em inovação. Então o Google antigamente se chamava Google X, hoje é somente X. Eles criaram essa outra unidade para poder lançar novos negócios e pensar no futuro do mercado. Então, só o Google, por exemplo, se a gente pensar o core do Google é o quê? É o mercado de publicidade, correto? Então, esse é o core do Google. É o buscador. Eu tenho ali uma série de pessoas buscando várias coisas todos os dias, todas as horas, e eles conseguiram, através do Google AdWords, criar uma dinâmica de publicidade completamente diferente do tradicional, né, das agências tradicionais. Então, ou seja, ficou muito mais preciso e mais eficiente, mais barato fazer publicidade através do Google AdWords do que do meio tradicional que era feito antes através das agências, empresas de publicidade, de mídia, etc. Então, esse é o core do Google. No X, o Google, o que ele está pensando? Ele está pensando no futuro. Como é que ele aproveita todos esses dados, tudo isso que acontece dentro das plataformas Google, para poder aproveitar as próximas ondas. Então a gente pega uma próxima onda, está bem evidente aí, são os carros autônomos. Então o Google tem uma iniciativa que estão investindo bem pesado nela, que é o Waymo. E para quê? A Waymo basicamente está concorrendo com a Tesla, com a Ford, com a Toyota, com várias outras fábricas de carros, olhando o futuro do mercado de carros autônomos. E aí, dentro do próprio X tem, por exemplo, a Wing, que também é uma outra startup interna do Google, que é para olhar o mercado de delivery através de drones. Então, entendendo que o futuro desse mercado vai ser um delivery muito mais ágil e um drone permite que isso seja mais ágil, eles estão fazendo tudo isso lá dentro. E tem vários outros, healthcare, mercado de seguros, enfim, tem uma série de iniciativas nascendo dentro do X. Isso só foi permitido porque o Google resolveu investir no X para que os produtos do X matassem futuramente os produtos atuais do Google. Então, em outras palavras, está dizendo é que o Google sabe que a grana que ele ganha com publicidade vai acabar
algum dia. Não sei se é amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, mas o fato vai acabar. Então, enquanto eu estou sentado numa pilha de dinheiro, eu vou botar essa grana para criar o meu novo futuro, né? Criar o novo futuro desse mercado. É isso aí. Agora, pegando esse gancho, Inácio, quando você entra, a gente fala de empresa inovadora. Pergunta aqui, tá? Para você, se você entra numa empresa qualquer e conversa com executivos e dá uma passeada no corredor e meia hora, você consegue me dizer se essa empresa é inovadora ou não? Só fazendo isso, olha, conversa, só com essa amostragem você já me diz se ela é inovadora ou não? Consigo. Dá para perceber. Eu também consigo. Com essas conversas de corredor, realmente um dos melhores lugares para perceber qual é a cultura da empresa é nas conversas do corredor, realmente. Não é o discurso oficial, que sempre é muito bonito, sempre todas as empresas falam que incentiva a inovação, tá? Nenhuma empresa fala que mata a inovação, tá? De forma oficial. Mas depois você tem essas conversas tomando um café, mais informais, não só com o pessoal da diretoria, sino com colaboradores de outros níveis, e aí você começa a entender o que realmente acontece nas empresas. E quando os colaboradores falam que eles não sugerem ideias, que o cara que está por cima, sempre que ele fala alguma coisa, fala que isso é besteira, ou que não vai dar certo, tal, e já começa a entender, cara, realmente essa empresa não tem uma cultura de inovação, eles estão matando todas as ideias. E aí, por exemplo, muito vinculado ao que o Victor estava falando de Google. Google, inclusive, além de ter todos esses projetos que estão indo mais ou menos para frente, também tem essa outra mentalidade de pensar como um investidor e saber que alguns desses projetos não vão dar certo. E tem um site na internet que ele mostra todos os fracassos conhecidos que aconteceram dentro do Google, que hoje são 194, tá? Até hoje. E o site é Killed by Google, tá? Depois vamos colocar, vai colocar nas notas. E um site que está continuamente atualizado. Então, você vai ver que essas grandes empresas, além de investir o dinheiro em inovação, eles aceitam, no caso de Google, já quase 200 fracassos. Que não são fracassos, são aprendizados. Tá? E você vai ver aí, inclusive, alguns produtos famosos como o Google Hangout, que já vai ser descontinuado e eles vão matar. Mas está dando certo, o pessoal utiliza. Mas tem alguns motivos pelos quais eles acham que não vale a pena continuar investindo dinheiro em desenvolver essa ferramenta. Então, bom, eles têm essa mentalidade. E para descobrir a cultura, o que estávamos falando, sim, conversa de corredor com diretivos, funcionários, é o melhor. Se a gente fizesse o contrário e colocasse coisas meio óbvias, né? Características que as empresas menos inovadoras têm, né? Que também são meio claras, que é falta de autonomia, comando e controle, foco só em otimização do core business, não necessariamente inovando no core business, mas otimizando o core business. Que outras características vocês conseguem, assim, de bate-pronto, falar que uma empresa pouco inovadora tem? O ego. Um ego gigante. Tá. Eles acham, não, nós somos os melhores fazendo X, tal produto. Geralmente focam no produto, então nosso produto é melhor. Sempre foi assim, sempre fizemos as coisas assim, sempre deu certo. Temos muito dinheiro porque sempre fizemos isto assim, assim, assim. E eles não gostam de escutar outras coisas, de ouvir o que outras pessoas têm para falar, de entender o que está acontecendo fora das 4 paredes do escritório deles. Então, eu só gosto de ouvir coisas que confirmam que eles já acreditam. Exato, como eles tiveram sucesso até hoje, acham que essa fórmula vai dar certo daqui para frente, tá? Então, o ego muito grande, excessivamente grande, é uma característica dessas empresas. Eu já vi, tem aquela clássica frase que sempre aparece nas interações com executivos, que é: olha, tem 20 anos que eu faço isso, né? Então não vai mudar, não vai ser diferente, eu sei do que eu estou falando. Essa é a frase que mata a inovação de primeira. Eu acho que quando eu converso com as equipes e aí eu começo, não, a gente tinha que tentar fazer coisas diferentes e tal. Nas empresas menos inovadoras eu recebo quase que um suspiro. Não, aqui tu não vai rolar, não tem como fazer. A equipe já está desacreditada em relação ao que dá para fazer dentro da empresa, e não o contrário, né? Não, pô, isso aí vamos tentar, vamos levar lá pro diretor isso aqui, vamos aprovar isso aqui.
Então eu acho que tem algumas coisas muito comuns. E eu diria que a maior parte das empresas está nessa categoria. Está na categoria de, vou otimizar o meu core e tudo mais. E daí, se a gente fosse apresentar o caso do porquê que eu deveria mudar, e eu acho que é fácil eu olhar um negócio que está declinante, com baixo lucro, e falar que tem que mudar. Óbvio que o cara tem que mudar. Mas se eu olho um negócio que está lucrando, está crescendo, né, o executivo está sendo bem remunerado, está ganhando bônus, como é que eu vou convencer e apresentar um caso que a gente tem que fazer uma mudança? E aí acho que foi tu, Vitor, que falou, uma mudança cultural na empresa. E a mudança cultural vem da liderança, né? Não adianta fazer programa de treinamento e tal, tem que ser comportamentos que a liderança vai incentivar. E voltando para a nossa tese, se vocês entrarem numa empresa inovadora, a gente já falou dos princípios e tal, o que vocês vão ver? O que vocês vão encontrar lá numa empresa inovadora rapidamente? Assim? Principalmente o CEO sabe o que está acontecendo dentro da área de inovação. Tá? Ele está comprado. O C-Level, a CEO, o CEO estão acompanhando o que está acontecendo lá conhece nas perfeitamente. Inovação não é só uma área que está isolada em um laboratório muito bonito com muitas cores, senão que toda a diretoria, os C-Levels, estão acompanhando dia a dia, sabem para onde está olhando esse departamento de inovação. Então isso é uma característica fundamental das empresas inovadoras. O próprio CEO está cuidando dessa área. Isso é uma coisa legal, e aí eu costumo falar que isso é antítese de um termo que eu cunhei, que é a inovação por checklist. Inovação por checklist é o seguinte: todo mundo está fazendo isso no mercado, então todo mundo comprou um espaço num espaço de inovação, todo mundo fez um programa de aproximação com startups, todo mundo criou um hackathon, todo mundo criou isso. Então o que eu faço? Eu faço checklist. Check, 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 check. Já fiz tudo isso. Mas não estou inovando. Quer dizer, não estou gerando mais receita, não estou conseguindo melhorar a vida dos meus clientes. Então, inovação por checklist, que é inovação por sinais externos de pessoas que não estão inovando e estão me contaminando. É o comportamento de manada a partir de quem não está inovando. E aí eu tendo a fazer menos. Então, essa é uma característica. CEO nas trincheiras da inovação. Inovação é comigo. Eu te explico, eu te mostro o protótipo do que eu estou fazendo aqui e te explico no detalhe o que é esse negócio. Boa. Que mais, Vitor? Para mim é quando a inovação é tratada como prioridade. E aí você consegue ver se é prioridade ou não na linha de investimentos do P&L da empresa, né? E aí você vê o quanto qual é a aptidão daquela empresa para investir no futuro daquele setor. E quando você vê que é marginal, é tratado como custo e não como investimento, né? A empresa está colocando grana mesmo, está criando squads para pensar no futuro, trazendo startups para dentro, estratégias de M&A, ela cria uma estratégia para fazer acontecer. Quando ela não tem isso, é porque ela não está inovando. E aí, uma característica, até voltando um pouco, né, do que não é empresa inovadora, é quando você vê que a empresa só faz, entre aspas, tá, inovações, ou seja, investimentos em inovação para parecer cool no mercado, né? Então é um investimento muito mais para marketing, talvez, que ela quer que a marca dela seja reconhecida como uma marca inovadora e não como alguém que está gerando mais notas fiscais. E tem a ver com ego, né, que o Inácio falou, né? Total ego. Quando você vê essas coisas acontecendo, né, muitas vezes você vai na empresa e tem todos esses elementos que o Inácio trouxe aqui, tem escorregador, piscina de bolinhas e tal, tá todo mundo usando bermuda, chinelo, mas aí fazendo hackathons, fazendo um programa de aproximação com startups, mas aí você pergunta pro responsável, né, pro head de inovação, e aí, quais foram os resultados até então? Bom, a gente está há 3 anos juntos aqui, a gente trouxe tantas startups, tá, mas resultado. Qual foi o resultado? Não é isso que eu perguntei. A gente está se posicionando no ecossistema. Bom, então, o que significa isso? Isso não é resultado. É um outro resultado, mas não é um resultado de impacto financeiro para a companhia. Quantas empresas nos procuram dizendo que querem se conectar com o ecossistema? E eu confesso que até hoje eu não sei o que significa se conectar com o ecossistema.
Eu não sei, se você me perguntar, escreve no papel a definição de se conectar com o ecossistema e por que você deveria se conectar com o ecossistema, eu acho que a maior parte das empresas não vão saber o que é isso. Então a gente falou, né, CEO envolvido, a gente falou prioridade. Você fala, mas o teu P&L tem que mostrar. A estratégia, só é estratégia se está refletida no teu P&L, no quanto tu gasta. E aí eu já vi muitas vezes as empresas falando, não, a gente investe muito em inovação e tal. E aí o que eu vejo muito quando as empresas falam isso é P&D. Quer dizer, eu invisto em produto, invisto em inovação de produto, que é muito comum no setor farmacêutico, setor de energia, óleo e gás, onde tem longos pipelines de P&D. Até bem de consumo, demora 2 anos para um produto chegar no mercado. E a gente já discutiu isso antes, a gente acha que o ROI, o retorno que as empresas tiram de investimento em P&D, estão cada vez menores. Porque a inovação não vem só do produto, ela vem de uma combinação do produto com o modelo de negócio, com canal, com distribuição. Quer dizer, são vários pontos que fazem a inovação acontecer. Vocês acham que a experimentação, a gente já falou dos princípios, tá? Eu estou tentando decompor aqui um pouco mais para coisas bem óbvias, que a experimentação, e quando eu falo experimentação eu estou fazendo X testes de mercado hoje. Isso é um sinal de que a empresa está inovando? Depende. Tá? Porque antes da experimentação, antes de ir correndo, vamos começar a criar MVPs, vamos começar a criar protótipos, eu acho que as empresas aí devem dedicar um tempo bom a entender o problema. Então, se eles não sabem realmente para que eles estão prototipando, é muito complicado eles gerar algum tipo de resultado. Então, antes de começar essa moda também de que estamos criando MVPs, protótipos e tal, dá um passo atrás e vai para a rua, conversa com o cliente, tá? Entender o cliente não é pegar o relatório de uma empresa sobre o comportamento dos clientes, é ir para a rua, entender, conversar e descobrir que o que eles estão precisando que ninguém está atendendo. Então, fazer protótipos gera inovação? Depende. Se você fez uma boa pesquisa e entendeu realmente qual é o problema que você quer solucionar, sim. Se não, não. E tem um outro lado da moeda aí, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas agora eu estou vendo o seguinte: as empresas leram o Lean Startup, leram tudo, sabem o que é MVP. MVP já entrou no jargão dos executivos, né? Já está um jargão que a gente ouve em board. Isso aqui é só MVP. Até distorcendo um pouco do que significa um MVP de fato. Mas o MVP já virou uma coisa mainstream. O que eu vejo é que existe também uma dificuldade. Supondo que o cara fale com o cliente, crie protótipo, coloque no ar, papapá, eu acho que tem muita dificuldade de escalar MVP nas empresas. Eu estou vendo, nós temos a nossa área de inovação aqui, um monte de protótipo, um monte de MVP, mas gerando uma receita muito pequena, não conseguindo se conectar com a rede de distribuição, especialmente daqueles produtos, né, que precisam do canal atual de distribuição da empresa para crescer. Porque o produto que pode crescer sozinho, que eu posso vender usando uma máquina de venda solo e tal, eu posso resolver isso com grana. É difícil, não é qualquer empresa que resolve, de fato. Mas quando eu preciso conectar com o canal core, eu começo a receber resistência do diretor comercial, resistência do diretor tal, da área tal. Vocês veem isso aí? Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês veem que tem um monte de empresa que não consegue tirar do MVP para escala? Acho que é tudo uma questão. Assim, eu acho que o MVP ele é parte de um processo. Tá? Ele é parte de um processo de aprendizado. Existe uma confusão do erro, da cultura do erro, que eu posso errar, mas todo erro ele tem que trazer um experimento que tem que trazer algum resultado. Então, se a empresa está colocando MVPs no ar, né, ela está fazendo experimentos, ela busca um aprendizado para que no futuro ela chegue no melhor produto possível para aquele cliente, no melhor canal, com a melhor precificação e tudo mais. Então, faz parte de um estágio.
o que acontece o que eu vejo muitas vezes é que a empresa não consegue gerir essa fase de experimentação. Então ficam várias iniciativas fazendo experimentação, mas poucas iniciativas de fato conseguem avançar para uma fase de escala, que aí é quando você precisa mover a empresa toda para fazer aquela inovação acontecer, se transformar, que é, né, como a gente gosta de falar lá na ACE. E aí o que significa isso na nossa visão, né? Bom, isso daqui está pronto para transformação, já conseguiu se comprovar, a gente essa iniciativa está crescendo bastante em termos de número de clientes e tudo mais, então está na hora de colocar massivamente no mercado. Para colocar massivamente no mercado é uma outra estratégia, é uma estratégia de hypergrowth, né, de alto crescimento. Então eu preciso injetar bastante capital, eu preciso mobilizar minha força de vendas, eu preciso mobilizar marketing, eu preciso mobilizar as áreas que estão em volta daquela iniciativa para fazer aquilo acontecer. Senão pode correr um risco dela simplesmente de fato não conseguir escalar e ser um desperdício de dinheiro no fim. Então isso é o que a gente vê que mais acontece. Precisa de muita liderança aí, né? Muita liderança e volta para os alinhamentos executivos, envolvimento, porque vai ter que balançar algumas estruturas, né, dentro da empresa. Mas aí tem muito a ver com esse erro de entender o que é realmente um MVP. Tá? Um MVP, como o Victor falou, tem que ser um experimento. E tem que ser rápido. E é muito comum chegar nas empresas ou conversar com startups que estão começando. Estou desenvolvendo o meu MVP. Você leva quanto tempo desenvolvendo o MVP? Sempre no gerúndio. 9 meses. Cara, 9 meses não é um MVP. Você está desenvolvendo o produto. Está desenvolvendo a primeira versão. Então, você tem que aproveitar o aprendizado desse MVP em ciclos curtos. Senão, se você demora 9 meses para criar uma primeira versão do produto, gerar aprendizado, você vai demorar muito, obviamente, em chegar ao mercado e conseguir escalar. Então, muitas vezes é mais problema de conceito. O pessoal utiliza a palavra MVP da forma errada. Tá? Realmente, quem desenvolve MVPs da forma certa para gerar esse aprendizado em ciclos curtos consegue muito, muito mais fácil escalar. Legal. Que outra característica vocês veem? De empresas inovadoras ou de não inovadoras? Inovadoras. Eu posso citar alguns casos aqui que eu acho que assim, uma empresa, no fim, uma empresa inovadora, ela tem que ser capaz, tem que ser competente para fazer inovações no core business, transformar a sua empresa em uma empresa mais eficiente internamente. Então isso traz vários benefícios culturais, mas também aumenta o EBITDA com a minha mesma operação atual, e também pensar um pouco fora do core em novas soluções, como é o case do Google que eu trouxe. Então isso eu acho que, analisando, né, a pergunta até é do podcast, né, o que as empresas inovadoras têm em comum, a gente falou bastante do Google, né, que tem essa estrutura ambidestra para poder tratar inovações, principalmente inovações fora do core. Mas a gente tem outros cases, por exemplo, como o da IBM. A IBM, quando ela criou o IBM Research, que é essa organização ambidestra da IBM, e através desse laboratório, digamos assim, foi onde surgiu o Watson, que é o que a gente conhece hoje como uma importante ferramenta de inteligência artificial. E, na época, a IBM teve diversas colaborações de universidades americanas, como o MIT, Universidade do Texas, Universidade da Califórnia. Então todo mundo colaborando, e aí entra um pouco nos princípios que o Inácio falou, de trabalhar com parceiros, né? Então a IBM conseguiu criar essa estrutura para sair com a melhor solução possível naquela época para o mercado. E aí uma curiosidade, Pedro, o smartphone foi a primeira vez ao comércio através da IBM. Quem lançou a IBM no mercado foi o smartphone, a gente acha que foi a Apple, né? Mas isso veio dentro desse laboratório da IBM Research. E aí tem outros casos também, por exemplo, como o Lab da Amazon. Então a Amazon tem um Lab que chama Lab 126, que através desse Lab que saíram o Echo e a Alexa. Então eles foram concebidos lá, pensados lá, testados lá e aí lançados para o mercado. O Kindle é uma outra que também veio desse laboratório. Então olha só como é que a empresa realmente ela cria uma estrutura para pensar no futuro.
E um ponto também que tem muito a ver com os laboratórios é que muitas vezes projetos são liderados por intraempreendedores. Então isso também é uma característica muito... Todos esses, né, que a gente falou. Presente em todas as empresas que são referência em inovação. Elas empoderam os intraempreendedores, esses colaboradores que já estão dentro da empresa, a conseguir desenvolver projetos que talvez, se eles não tivessem espaço dentro da empresa, iriam para fora e desenvolveriam em outro lugar, tá? E aí tem vários cases, talvez a PlayStation da Sony surgiu de um intraempreendedor, tem vários cases que realmente demonstram que às vezes é até esse intraempreendedor o cara que vai salvar a empresa, ou vai levar essa empresa para outro patamar de crescimento. E para empoderar os intraempreendedores, não é só colocar aquela caixinha de ideias, de sugestão de ideias, é realmente criar mecanismos que tem muito a ver com o que já conversamos, de ter essa organização ambidestra, de ter essa mentalidade de investidor e dar espaço para esses intraempreendedores conseguir se desenvolver. Eu acho que os intraempreendedores, quando tem pista, conseguem transformar um negócio, conseguem transformar uma empresa. Eu acredito que se a gente olha pega uma IBM, por exemplo, que tu falou, a IBM é uma empresa centenária. Duvido que qualquer um que não acompanha profundamente esse mercado consiga me dar a composição da receita da IBM hoje. Não dá. Não dá. Por quê? Porque não tem nada a ver com a composição da receita da IBM de 10 anos atrás e não tem nada a ver com a composição de 15, 20, 30 anos atrás. Então é uma empresa que toda a oferta da IBM atual não tem a ver com a oferta anterior. Então eles estão constantemente matando seus produtos. A Salesforce é uma empresa que faz isso muito bem. Aqui no Brasil, quando a gente olha casos de empresas inovadoras, obviamente a gente discute, que inclusive está no meu livro, a Magalu, que eu sempre falo, né? Inovação olhada no retrovisor é óbvia. Na época que a Magalu estava quase lá quebrando lá atrás, eles estavam numa dificuldade muito grande financeira e tomar esse tipo de risco não foi um negócio óbvio. Não era óbvio para a liderança da empresa. Então, eu acredito que o fato de ser uma empresa, mesmo de capital aberto, que tem um lado familiar, ajudou muito. De ter uma cultura forte, ajudou muito. Como é que vocês veem isso? O que vocês acham disso? O caso da Magalu, eu acho que é talvez um dos mais famoso do Brasil, né, de transformação digital. Até em outro podcast que eu gravei com o Jair, falamos muito sobre isso. E que a Magazine Luiza basicamente demorou aí quase que 9 anos para poder fazer com sucesso a transformação digital. Hoje a gente vê os resultados, né, os louros atuais, eles estão voando baixo em um mercado que é basicamente bem complicado de se crescer, que é o varejo no Brasil. E eles hoje, por exemplo, teve uma notícia recente, isso foi ainda esse ano, em outubro, que dizia o seguinte, que o lucro da Magazine Luiza subiu 12,6%, com um avanço de 300% do marketplace que nasceu dentro do Magazine Luiza. Então, basicamente, o Magazine Luiza, olha só, pensando também fora do seu core business tradicional, de venda de loja física, criou um marketplace e permitiu com que qualquer lojinha, como diria o meu pai, conseguisse aproveitar o canal Magazine Luiza para vender os seus produtos. E isso fez com que a Magazine Luiza criasse uma nova e importante fonte de receita para a empresa. Então, olha só, isso foi um resultado fantástico que só foi possível porque eles mexeram em toda a estrutura desde 9 anos atrás, falando com as pessoas de dentro, entendendo quem queria fazer parte dessa briga, quem não queria fazer parte dessa briga, quais eram os processos importantes que precisavam acontecer dentro da empresa. Então eles mudaram de fato toda a cultura da Magalu para que a empresa realmente conseguisse gerar resultado financeiro para ela. Eu acho que esse é um caso muito legal. E o Brasil tem vários casos muito legais na história dele, de empreendedores que superaram desafios, que descobriram jeitos novos de vender, jeitos novos de empacotar. Eu acho que isso é uma característica muito forte do nosso empreendedor, de não...
que é pensar com a sua própria cabeça também. Os bons empreendedores também pensam com a sua própria cabeça. E uma coisa que a gente sempre fala é as empresas que mais inovam têm a sua própria verdade. O que vocês acham disso, dessa afirmação? As empresas que mais inovam têm a sua própria verdade. Eu concordo, porque senão é o que estamos falando, não adianta copiar o que outros estão fazendo, tenho que criar a minha própria verdade e aí vou criar uma inovação mais autêntica, tá? Para bem ou para mal, mas se eu vou errar com a minha verdade, tá? E realmente dá para perceber isso, que essas que inovam não são empresas que copiam. E para criar a própria verdade, aí precisa de novo ter um entendimento muito aprofundado do contexto, dos clientes, do mercado, para onde está indo, entender quais são as tendências e a partir daí sim construir essa verdade, essas teses de inovação. Acho que a empresa, primeiro ela tem que escolher qual é a atitude dela em relação ao mercado. Ou ela vai ser uma follower, ou ela vai ser uma builder. O que isso significa? Ou ela vai olhar as tendências e fala assim, essa tendência aqui é de blockchain, então eu vou investir em blockchain. Então ela está sendo uma follower. Ela está pegando um reporte, um relatório de alguém. Fala que o futuro é esse e tal. Bom, então se o futuro é esse, eu vou colocar dinheiro nisso. O outro é o builder, que aí é quando eu crio aquele mercado. E aí nem o relatório previu que aquilo iria acontecer. Então, e aí de novo, volta a experimentação, volta o entendimento melhor sobre o cliente. Então, acho que primeiro a verdade da empresa é o que ela quer ser. É um mais arriscado, é menos confortável você ser um builder. Como é que imagina só o executivo lá no comitê, fala assim, não, a gente vai testar um mercado aqui, e aí ele é questionar, mas aonde que você viu que essa é a melhor direção? E ele não tem um relatório para comprovar aquilo, né? Fala, não, mas aqui eu vou fazer experimentos e tal. Então fica mais difícil ser um builder e é mais cômodo ser um follower. Não, olha, aqui saiu no relatório daquela consultoria famosa, então a gente precisa colocar 10% do nosso orçamento para inovação aqui. Então acho que essa é a primeira coisa, né? E aí com isso a empresa cria o que a gente chama de tese de inovação, que é vamos dizer assim, é o pitch da inovação, acho que as empresas têm muita dificuldade de fazer o pitch da inovação dela, né? E essa é a verdade, o que ela entende por inovação, e aí ela abraça aquele entendimento de inovação e cria iniciativas em cima dele. Eu acho que é bem difícil fazer isso. E eu estava lendo, não sei se vocês já leram, recomendo muito a biografia, eu te falei ontem, né, Vitor? A biografia do Bob Iger, do CEO da Disney, fazer uma decisão de comprar a Marvel. Assim, a Marvel já é um ativo bichado, né? Porque, o X-Men já está licenciado, o cara não tem o Homem-Aranha, pagar todos esses bilhões para a Marvel. Nunca, em nenhuma previsão mais otimista, eles conseguiriam adivinhar o que a Disney construiu com os Vingadores. Foi uma franquia que... E a Disney tem uma máquina, né? A Flying Wheel lá da Disney faz o filme, fatura X com o filme, fatura 3, 4, 5X com parque de diversões, brinquedo e tudo mais. Criou uma máquina de ganhar dinheiro com a Pixar, com a Marvel, com a LucasArts, né? Com Star Wars. Então, eles desenvolveram uma competência de escalar M&A, escalar aquisição de propriedade intelectual. Então, eu acho que cada empresa tem que descobrir a sua competência, onde que ela vai escolher como alavanca de inovação, para depois culminar numa Disney Plus, que hoje a gente está vendo aí, lançou. Então, acho que essa movimentação de mercado é o que eu acho que é a característica das empresas que mais inovam. Elas, na hora que elas tomam a decisão, as pessoas torcem o nariz. As pessoas torcem o nariz para o Elon Musk, as pessoas torciam o nariz para o Steve Jobs, as pessoas torcem o nariz para a decisão da Disney. Na época que o Frederico Trajano estava fazendo os investimentos dele lá 9 anos atrás, todo mundo torcia o nariz. Depois que a Magalu se tornou uma das ações mais valorizadas da Bolsa Brasileira, agora ele é um gênio. Mas na hora que ele está fazendo as coisas, todo mundo torce o nariz. Por quê? Porque não é óbvio na hora que acontece. Então você precisa comprar o futuro no presente. E comprar o futuro no presente não é algo simples de fazer. Indo para a nossa rodada já final aqui,
E aí lembro, se vocês têm comentários, discordam, concordam, querem fazer comentários em relação ao Inácio e a sua piscina de bolinhas, que já virou um meme aqui do nosso podcasts anteriores, mandem mensagem pra gente, comentem nas mídias sociais, a gente vai ter o maior prazer em responder. Levem o Inácio para suas empresas e em meia hora ele diz se a sua empresa é inovadora ou não. Essa é uma dica que eu dou. Manda um e-mail. Como é que é o teu e-mail, Inácio? Ignacio com G, IGNACIO, @goace.vc. Legal, em meia hora ele te diz, ó, é inovador ou não é? Ele fala em todas as línguas, inclusive. Em todas as línguas, ele te dá um relatório em espanhol, francês, inglês. E vamos fazer a nossa rodada final aqui. E agora eu faço a pergunta de novo, a gente já falou muita coisa aqui. O que as empresas mais inovadoras têm em comum, Inácio Franganillo? Tem CEOs que têm esse mindset de inovação. Legal. E Vitor? Uma série de coisas aqui, mas inovação como prioridade, para mim, é fato, é bem comum entre eles. E para mim, se eu fosse colocar uma segunda maior importância entre tudo que a gente falou, é de fato a empresa que consegue pensar fora do óbvio e fora do seu core atual. Legal. Eu fico pensando, se eu fosse hoje um profissional de mercado aí que tivesse querendo me empregar em alguma empresa, que tipo de empresa eu gostaria de trabalhar? Entendendo que hoje eu teria empregabilidade justamente porque eu estou trabalhando com coisa de inovação. Eu quero trabalhar numa empresa que me dê autonomia, permita com que eu ouse, seja flat, que eu consiga ter acesso a todos os níveis, lateralmente e verticalmente. E eu acho que a liderança que tu falou, né, Inácio, é fundamental, mas principalmente que seja empolgante o que ela quer criar. Se o pitch de inovação me conquista, me seduz, fala, porra, é isso que eu quero trabalhar 5, 10 anos da minha vida, pô, eu quero colocar toda a minha energia nisso, porque eu sei que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que é um pouco isso que eu sinto falta, às vezes, na maior parte das empresas que eu visito. Um storytelling, ou uma narrativa, um pitch, ou uma tese de futuro que me empolgue, que eu compre. E eu acho que isso é uma das características que eu vejo nas empresas mais inovadoras. Bom, com isso, estamos dando, né, a Renata aqui sinalizando com 2 bandeiras, vocês não conseguem ver, mas aquelas bandeiras de aeroporto, e ela está sinalizando aqui, ela vê que eu não paro. Então eu já vou encerrando, eu vou agradecer os meus convidados aqui de hoje, Super Inácio Franganillo. Muito obrigado pelo convite. E Vitor Navarrete. Agradeço novamente e te espero no próximo podcast. Boa, galera. Valeu. E me despeço de vocês nesse mais recente Growthaholics, onde a gente discutiu o que as empresas mais inovadoras têm em comum. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seu chefe, com a sua sogra, com quem você achar que faz sentido dividir o nosso conteúdo. Não deixe de assinar o nosso newsletter. Toda quinta-feira a gente manda, sai no meu nome, eu passo a madrugada escrevendo Growthaholics, o newsletter, onde traz todas as notícias do mercado para você, tudo o que está acontecendo. E se você quer comentar, comenta no LinkedIn, comenta no Instagram, comenta enfim, onde você achar legal, a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima, galera!